Aprende isso. A comparação é inimiga da felicidade. Eu já falei um pouco sobre esse assunto da comparação aqui no meu canal do YouTube, mas hoje eu quero estar falando mais alguns aspectos sobre esse tema também, tá? Por que que a comparação ela impede a sua felicidade? Com o avanço das redes sociais, né, os likes, as notícias, os vídeos, os reels e por aí vai. E por as pessoas não terem inteligência emocional para saber lidar com isso, acabaram permitindo que as redes sociais destruíssem o seu emocional, destruíssem a sua vida espiritual, destruíssem até mesmo casamentos. Quantos casamentos não acabaram por causa da questão da comparação? Você não tem noção. Às vezes a pessoa grava um vídeo falando o quão perfeito é o casamento dessa pessoa. Olha o que o meu marido faz por mim. Aí ela começa a comparar, a outra pessoa começa a comparar o marido da outra com o dela, porque o dela não faz isso, porque o dela não leva ela para Paris todo mês e por aí vai. Então a pessoa acaba demonizando a outra pessoa que está do lado. E por isso que muitos relacionamentos hoje são extremamente superficiais, porque a mente das pessoas é assim, superficial. É aqueles relacionamentos de fachada, que não tem verdade, que não tem essência. Somente pessoas com carências emocionais, buscando amor que nunca receberam e que nunca têm para oferecer. Você sabia que muitas famílias foram destruídas por causa dessa questão da comparação? Às vezes, um pai compara o filho com o filho de outra. A gente nasce numa cultura assim, que parece ser bonitinho. Os pais comparando os filhos. O filho da fulana acabou tirando nota boa. Não faça isso se você é pai. Não compare seu filho com o filho de outra pessoa. Entendeu? Então, essa comparação vem desde criança. Então, a criança, ela busca o quê? Para mim ser aceito, para mim ser amado, eu tenho que tirar nota boa. Eu não estou falando que seu filho não tem que tirar nota boa. Não é isso. Eu não estou romantizando aqui a criança tirar nota ruim ou não estudar. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que de nada vai adiantar a comparação. Entendeu? Você precisa, se você tem filho, você precisa fazer ele enxergar o potencial que há nele. E outra, você mostrando isso para ele, ele vai conseguir se desenvolver. Mas ele precisa de segurança emocional. Porque se ele não tiver segurança emocional, ele não vai conseguir se desenvolver. Se todas as vezes que ele erra, você vai lá e critica e fala que ele não consegue fazer nada direito, que ele é sempre assim e tudo mais, você vai acabar criando na mente dele um certo bloqueio de comparação, de insegurança. Quando na fase adulta, o seu filho vai acabar se comparando com outras pessoas e nunca será feliz. Observe essa geração de hoje, sempre se comparando com outras pessoas, mas esquecem de olhar para dentro de si, sempre comparando seus relacionamentos com o relacionamento de internet, mas nunca olha para o seu relacionamento que pode melhorar, sabe? Então, quando a pessoa ela começa a fazer comparações, aquilo que ela tem, ela acaba menosprezando. Isso é muito ruim, muito ruim. Às vezes a pessoa ela trabalhou para conseguir comprar a casa dela, comprar o carro dela, e aí ela olha na internet e vê alguém com um carro melhor, com a casa melhor. Então ela se sente um fracassado por causa disso, porque ela começa a se comparar. Nossa, se eu tivesse essa casa, se eu tivesse esse carro, eu seria muito mais feliz. Mas a felicidade, não, se a tua felicidade está condicionada em coisas, beleza, vamos supor que você conquistou tudo. O que você tem mais para conquistar? Você conquistou uma Ferrari, você conquistou um jato de bilhões. Você acha que muitos desses bilionários têm mais o quê, gente? Você acha que ele tem mais emoção de conquistar, de comprar mais alguma coisa? Não, já conseguiram tudo. E por que que muitos estão infelizes? Porque a felicidade, se ela está atrelada a coisas materiais, no que está fora, eu nunca serei feliz. Porque as coisas que estão fora estão sempre mudando. Sempre vai ter um carro novo. Sempre vai ter algo novo. Consegue entender? Mas quando você olha para dentro de você, da sua essência, o que te faz feliz? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é o que eu vou ter, não é o que eu terei para me fazer feliz, é o que eu já tenho. O que eu tenho que me faz feliz? Você tem alguma coisa? Sabia que o grande segredo da felicidade, pode observar pessoas gratas.
Pessoas agradecidas são sempre mais felizes. Pessoas que agradecem pelos mínimos detalhes. Agradeça pelos mínimos detalhes daquilo que você tem. Tá? Porque só você sabe a luta que você teve para você conquistar certas coisas, mas não condicione a sua felicidade nisso. Pode observar que quando você luta para comprar uma coisa, você compra nos primeiros dias, você fica alegre, muito bom, mas daqui a pouco aquilo se torna algo normal. Isso significa que se a tua felicidade está condicionada sempre em ter, em possuir, você nunca vai ser feliz. É sempre uma felicidade baseada no que está fora, no que eu terei, no que eu vou conquistar. Mas esquece de olhar para a verdadeira essência que Deus já colocou dentro de você. Você esquece de olhar para a vida que Deus colocou dentro de você. As pessoas são ingratas. Observe quando você está no hospital. Talvez você já esteve por algum motivo. Você ficou dias, meses, não sei quantos dias você ficou lá. Se você quiser colocar aqui nos comentários, fica à vontade. 30 dias? Observa o seu comportamento quando a pessoa está no hospital. Você acha que ela fica pensando o tempo todo nas coisas que ela... Nossa, eu vou fazer isso, não sei o que, não sei o que. Pode até pensar em alguns momentos. Mas o principal pensamento, pode observar. Que dia que eu vou sair daqui? Você fica ansioso para receber alta, para sair daquele lugar. Consegue entender? E ali você entende muitas coisas. Você começa a refletir, tá vendo? E quando a gente não está no hospital, a gente esquece de agradecer. A gente esquece de agradecer porque quando Deus nos levanta mais um dia, a gente esquece de agradecer. Então a ingratidão gera infelicidade junto com a comparação. A comparação destruiu muitas pessoas e vai continuar destruindo. Pare de se comparar com outras pessoas. Olhe para a sua vida. Não é porque a outra pessoa tem mais coisas que você que significa que ela é mais feliz, não. Sabia que muitas dessas pessoas que compram várias coisas que não precisam, elas carregam em si uma certa insegurança? Exemplo. Vamos supor que a pessoa, ela, enfim, conseguiu vencer, comprou vários carros. Existe aquelas pessoas que de fato gostam de carro, que é apaixonado por carro, mas tem pessoas que têm mais de um carro, sabe? Tem 10 carros na garagem e muitas das vezes acaba ostentando isso, postando nas redes sociais e tudo mais. E o que acontece? Com o objetivo, no fundo, de ser aceito pelas pessoas. Talvez se você é essa pessoa, você tem esse tanto de carro porque você usa ou porque você está querendo preencher um vazio. Que alguém colocou isso em você lá na sua infância, dizendo que você não era nada, que não ia chegar em lugar nenhum. Uma coisa que eu reparei que muitos desses empresários, influenciadores, que venceram no marketing digital, pode observar que eles ouviram algo similar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então muitos, por um sentimento de vingança, acabaram indo lá para provar alguma coisa para essas pessoas que estavam feridas quando te disse aquilo. E aí a pessoa acaba comprando coisas, roupa de marca. Eu não estou falando que isso é errado, mas o excesso revela uma falta, consegue entender? Então às vezes a pessoa começa a comprar coisas, não porque ela vai usufruir, ou porque de fato ela gosta. Ela começa a comprar para se sentir aceito, para mostrar para as pessoas, ei, eu tô aqui, para mostrar para as pessoas, ei, eu existo, para mostrar para as pessoas, eu tenho valor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, mesmo quando você nasceu e não tinha nada de material, Ele não olha você baseado nas coisas que você tem, mas Ele te ama e te valoriza baseado em quem você é. Aí eu te pergunto, quem você se tornou? Qual é a pessoa que você se tornou? Nós nascemos únicos. Ninguém tem a sua identidade. Ninguém tem a sua impressão digital. Você é único. Nós nascemos únicos. E queremos morrer como uma cópia de alguém. Quando a gente morre como uma cópia de alguém é porque a gente não viveu o nosso propósito, nosso chamado. E a nossa felicidade está em viver o propósito, os planos que Deus preparou para a gente antes mesmo da gente nascer. Ele sabia que era isso que de fato iria nos fazer feliz. Não existe felicidade em coisas supérfluas. Não existe felicidade em coisas superficiais. Não. A felicidade está em propósito. A felicidade está na essência que Deus colocou dentro de você. Ei, preste atenção. Não se sinta menor porque você não tem alguma coisa. Nem se sinta maior porque você tem muitas coisas. Deus não te vê assim. Você tendo ou não tendo coisas materiais, não muda nada para Deus.
Deus não vê como o homem vê. As pessoas olham o exterior, porém Deus vê o coração. Consegue entender? Então, observe se muitas atitudes que você fez, muitas decisões que você tomou, está baseado em de fato algo que é para você, algo que faz parte da sua caminhada, algo que faz sentido para você, algo que faz parte do seu propósito, ou você tomou decisões porque alguém te feriu e por vingança você acabou indo por um certo caminho e até conseguiu ter algum tipo de resultado. Mas olha para você, você se tornou uma pessoa que talvez você tenha orgulho? Como é que está o teu coração? É isso que importa para Deus. As pessoas veem o exterior, as pessoas valorizam o exterior, mas Deus, Ele olha o coração. Ele olha o coração. Se teve pessoas que te feriram, se teve pessoas que te machucaram, muitas dessas pessoas nem sabem o que estavam fazendo ou falando. Se você vive para se vingar das pessoas, não existe felicidade nisso. Não adianta esconder a sua infelicidade por trás de um sorriso, por trás de uma máscara. Quando eu olho pessoas assim ostentando coisas demais, eu já sei o que aconteceu. Eu já sei. Pessoas comprando coisas em excesso, feridas emocionais. O excesso revela uma falta. Ou seja, a pessoa, ela talvez não se sentiu amada pelo pai ou pela mãe. Não foi suprida nessas coisas. E ainda por cima chegou alguém para humilhar. E muitos acabaram se movendo pela dor e não pelo propósito. E ok, e venceram e conseguiram. Bacana. Mas se comparar com outras pessoas, não adianta. Porque se você vai por esse caminho da vingança, em algum momento da sua vida, quando você não consegue os resultados para ontem, você acaba ficando frustrado e achando que o seu valor, e começa a achar que o seu valor está condicionado em sempre ter. Teu valor não está condicionado a isso, não. Teu valor não está condicionado em coisas que você tem, coisas materiais, pedaços de lata, não. Ok, se você conseguiu, parabéns, você conseguiu comprar essas coisas. Mas teu valor está atrelado na tua identidade, no seu propósito. É como você trata as pessoas. É a humildade, é quem você é. Entendeu? Isso faz toda a diferença. O que você contribui para o mundo, o que você traz de bom para as pessoas. Isso faz total diferença. Teu valor está nestas coisas. Não compare a sua vida com a vida de outras pessoas. Não pense que você é mais do que você é só porque você tem muitas coisas. Tenta imaginar Deus olhando para você. Você acha que isso surpreende a Deus? Você acha que riqueza surpreende a Deus? Eu não estou falando contra a riqueza, tá? Entenda o que eu estou querendo te dizer. Talvez muitas pessoas se acham menos porque não têm. E aí fica essa questão da comparação. Gera infelicidades. Jovens que tem, sei lá, 22 anos, 20 anos, já começa a ficar ansioso porque não tem uma Ferrari. A pessoa começa a se comparar com alguém que já está há 10 anos na caminhada, há 20 anos estudando para poder chegar naquele resultado. E a pessoa começa a se comparar com essa pessoa. Ei, tudo que você for fazer na sua vida, faça essa pergunta. Faz sentido para mim? Faz parte do meu propósito ou eu estou fazendo para impressionar quem não gosta de mim? Porque viver para impressionar pessoas que não gostam de você é a pior coisa que tem. Muitas dessas pessoas estão infelizes. Estão infelizes. Muitas dessas pessoas que, vamos supor que até conseguiram resultado, mas muitas das vezes elas só queriam um abraço. Quando eu olho para muitas dessas pessoas que o mundo olha como, nossa, como alguém empoderado, de sucesso, e às vezes a pessoa está lá postando, ostentando coisa, ostentando carro, ostentando... Eu não olho para essa pessoa como, nossa, eu olho para essa pessoa e falo, nossa, às vezes essa pessoa precisava só de um abraço lá na infância, mas ela não teve. O que falaram para essa pessoa? Porque a questão de ostentar coisas, pessoal, não é algo normal. O excesso, presta atenção, o excesso. Não estou falando para você, você conseguiu vencer, quer mostrar para as pessoas. Ok, gente, eu venci, consegui, vocês também conseguem. Motivar as pessoas. Agora, muitas pessoas ostentam. Isso revela uma ferida emocional. E aqueles que estão vendo começam a se comparar com essas pessoas e acabam ficando ansiosos. Ei, analise sua vida, olhe para você, olhe para sua trajetória, tá? Não compre coisas baseado no que os outros vão achar de legal. Compre coisas que faz sentido para você. Peraí, faz sentido eu comprar isso agora? Faz sentido para mim? Eu quero de fato isso? Eu preciso disso? Eu preciso de fato disso? É isso. Pessoas felizes sabem quem são e sabem o que quer.
Quando você entende isso, irmão, você não vai viver ansioso como a maioria dessas pessoas. Um conselho que eu dou para você parar com tanta ansiedade. Existem tantas pessoas ansiosas, não é por outra coisa não, é por excesso de informação, é por excesso de comparação. Isso gera mais ansiedade e também isso gera infelicidade. Não viva dessa forma. O conselho que eu dou para você é: pare de seguir pessoas que ostentam, porque essas pessoas também estão feridas. E você talvez é outro ferido que está se comparando, porque não tem, ainda se sente pior. Pois é. Então pare de se comparar com essas pessoas, pare de seguir essas pessoas, se desconecte um pouco, olhe um pouco para você, para o seu eu, para as tuas feridas, para os teus traumas e procure resolver isso. Fale com Deus, desabafe com Deus, pede para Deus te curar. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai te responder, tá? Então, não viva nessa roda das pessoas infelizes. Você não foi chamado para ser uma pessoa infeliz. Deus colocou a felicidade dentro de você, mas você precisa buscar isso não fora, mas dentro de você. Guarde isso. Sua felicidade não está fora. Não está no próximo emprego, não está na próxima porta, não está no salário maior, não está no carro melhor, numa casa melhor. Ok, bênção isso daí, glória a Deus. Mas sua felicidade não está nisso aí. E se isso acabar, quer dizer que você não é feliz? Tá vendo? Quando você baseia sua felicidade em coisas fúteis, você não é feliz. Você só é feliz quando tem aquilo dali. Na verdade, não é nem feliz. Quando chega, acaba a emoção, né? Consegue entender? Então, sua felicidade não está no próximo relacionamento. A sua felicidade está em um relacionamento com você mesmo e com Deus. Quando você entende isso, tudo na sua vida começa a fluir de forma natural e começa a ser leve e não pesado. Você não vive mais para comprar coisas, para impressionar pessoas que não gostam de você. Você não vive mais para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus e a si mesmo. Você não vive mais, quando você entende isso, você não vive mais preocupado com a opinião das outras pessoas. Você não vive mais se comparando com a vida de outras pessoas. Você olha para a sua vida, você olha para a sua trajetória. E essa é a cura que você precisa, olhar para dentro de você. Eu sei que tem muitas marcas e feridas que talvez você não quer encarar. Talvez você não quer, de fato, porque quando você vai olhar para dentro de você, você vai ver muitos erros, você vai ver muitas imperfeições. Mas tente olhar para você como uma criança ferida. Tenha paciência com você mesmo, tá? Ninguém é 100% certo, ninguém é perfeito, mas você precisa se curar, tá? Porque a felicidade não está fora, mas está dentro de você. E você entender do que de fato você precisa, você entender o que de fato você quer, o que faz sentido para você. Talvez até os sonhos que você está buscando não é seu. Seu pai colocou isso em você. Por isso que você precisa olhar para dentro de você. É você e você. Dá medo, né? Quando eu digo isso, essa frase é muito forte. É você e você. Pois é. Quando você começa a olhar para dentro de você, irmão, é diferente. Você começa a fazer coisas que fazem sentido para você. Você deixa de se comparar. E deixando de se comparar, você de fato começa a viver uma vida de verdade. Uma vida mais feliz, sem ansiedade, sem preocupação. Uma vida que faz sentido e que está relacionada ao seu propósito. Isso sim é que é ser uma pessoa feliz. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com mais pessoas. Se você quiser adquirir meu e-book Deixando de Ser Limitado, vou deixar aqui na descrição o livro que eu escrevi, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e pare de se comparar.